Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Lembrando, né, sempre bom lembrar, né, quando estamos estudando, que no original essas cartas não eram separadas por capítulos e versículos. Então aqui começa um capítulo, sempre dá a sensação para nós que está começando assunto novo, muitas vezes não. E aqui diz, lembra-lhes, né? Já começa com lembra-lhes, isso quer dizer lembra-lhes quem, né? Então nós temos que recorrer sempre, né? Aliás, toda leitura bíblica, nós temos que recorrer sempre aos contextos, para a gente entender bem o que ele está falando, né? O que o autor do livro, da carta está dizendo. Aqui, o apóstolo Paulo ele tinha terminado o capítulo 2, né? Falando acerca da graça de Cristo salvadora, e no final ele diz a Tito, no verso 15 do capítulo 2, né? Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. E aí ele fala, lembra-lhes que, né? Então diz essas coisas que os benefícios da fé salvadora que ele vem relatando aqui no capítulo 2, né? Ninguém te despreze e tal. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então Paulo vai falar aqui a Tito, a sujeição às autoridades, ser obedientes e prontos para toda boa obra. É interessante que Guido de Brès, que é o autor da Confissão Belga, o que motivou Guido de Brès a escrever a Confissão Belga no século XVI foi justamente a acusação que os reformados eles não se submetiam às autoridades civis, porque entre os reformadores no século XVI surgiu um grupo revoltoso chamado anabatistas, e esse grupo rompeu com os reformadores, se rebatizavam, né, começaram a se rebatizar e fazer práticas que nem a Bíblia nem os reformadores defendiam, né? E entre essas práticas eles proibiam cumprir as leis civis. Eles eram tão revoltosos que eles não se submetiam às leis civis, mas os reformados sempre se submeteram às leis. E os católicos romanos então acusavam os reformados de não se submeterem às leis por causa desses anabatistas, né? Tanto que Guido de Brès ele foi condenado à morte por essa acusação. Mas ele inclusive chega a escrever a Confissão Belga. O que motivou Guido de Brès a escrever a Confissão Belga era explicar que os reformados se submetiam sim. Tem até um capítulo inteiro, né, da Confissão Belga, capítulo 36, que fala do respeito às autoridades e tal, e a Bíblia fala isso, Romanos 13, tá? De que devemos respeitar as autoridades. E aqui Paulo fala isso para Tito, né? Para Tito ensinar as pessoas, ensinar a igreja, que Paulo aqui bem antes do século XVI, aqui do século I, fala que é para ensinar, né, a igreja que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos para toda boa obra. Agora olha só que coisa interessante, tá? Talvez a gente pense assim, dependendo do momento da vida, da nação em que vive o cristão, nos dias de hoje. Puxa, mas o governo, pode acontecer, né, de uma nação ou outra, alguém achar, mas o governo é tão ímpio, né, como submeter as autoridades, né? Aqui no século I, as nações eram governadas totalmente por ímpios, principalmente, nesse contexto aqui, o Império Romano que governava. E mesmo assim eles ensinavam, seja sujeito às autoridades, tinha que ter respeito às autoridades, né? O Senhor Jesus ensinou eles a pagar os impostos, não era para desacatar soldados, autoridades civis, era para procurar cumprir a lei para não serem levados a tribunais e tudo mais, tá? Então, dentro da nossa sociedade, se você comparar com o século I, para nós é mais fácil ainda respeitar as autoridades do que eles naquela época, né? Porque muitas vezes eles eram obrigados até
ou proibidos de cultuar a Deus, muitas vezes obrigado a adorar falsos deuses, né? Então, nestes casos específicos, onde as autoridades, as leis nacionais infringem a lei de Deus, aí sim eles ficariam com a lei de Deus, tá? Então eles se negavam, eles morriam, mas se negavam a adorar falsos deuses e tudo mais. Mas nas questões práticas, o cotidiano da vida, toda a autoridade eles tinham que respeitar. Isto é o quinto mandamento, né? Então aqui é uma orientação para eles manterem o quinto mandamento e respeitarem as autoridades, tá? Uma outra questão interessante aqui, que quando a gente fala sobre Romanos 13, respeitar as autoridades, né? E de fato são as autoridades civis e tudo, mas existe um caminho aqui para nós entendermos também, que nós devemos respeitar a autoridade de Deus. Isso está no mesmo pacote, respeitar toda a autoridade, todos aqueles que nos governam. Deus é a autoridade e nos governa, então nós devemos respeitar também, procurar respeitar, né? Tudo aquilo que Deus manda a gente fazer na nossa palavra, na palavra dele, né? E nós termos assim zelo para olhar e quando nós erramos, reconhecer, não, eu errei, Deus mandou eu fazer isso, né? E eu errei nesse ponto aqui, confessar e pedir perdão a Deus, tá? Então, essa questão de submeter as autoridades estabelecidas nos leva a pensar também que o ponto é que devemos ser obedientes e tranquilos, pois só assim estaremos prontos para toda boa obra, né? Então veja aqui, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Uma pessoa ou um grupo de pessoas que é insubmisso ao governo, ele não vai estar pronto a toda boa obra, porque ele vai ter sempre problemas com a justiça, então ele não vai estar pronto para exercer as boas obras, tá? Depois vem aqui o verso 2: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, né? Não difamem a ninguém. Então, como o verso 1, Paulo faz uma referência ao quinto mandamento, aqui no verso 2 ele faz uma referência ao nono mandamento, tá? Então, é uma referência ao nono mandamento. Esse versículo traz uma receita de como ser ético e promover a paz entre as pessoas, tá? Não difame a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. O cristão, qual que é a vitória do cristão e qual que é o que traz paz para o cristão? É abrir mão dos seus próprios interesses em favor do reino de Deus, da prática do reino de Deus, né? Então aqui, muitas vezes, quando fala não difame a ninguém, obviamente nós vamos ter situações em que nós temos razão de alguma coisa, em que alguém nos fez um mal, tá? Mas o nono mandamento, ele nos obriga a guardar a reputação dessa pessoa, mesmo que nós estejamos sofrendo alguma injustiça de alguém, alguma coisa, nós devemos preservar a reputação dessa pessoa, né? Lembra que nós vimos domingo no culto, Romanos 12, né? Dai lugar à ira, porque Deus diz, a Ele pertence a vingança, né? Dai lugar à ira de Deus, dai lugar à ira, né? Não faça vingança você mesmo, não queira fazer você mesmo vingança, mas dai lugar à ira de Deus, não a nossa, porque a Deus pertence a vingança, tá? Então, é isso que a gente deve fazer aqui para manter preservada, né, a reputação das pessoas. Entenda bem, mesmo se a gente tiver razão em alguma situação, então a gente evita de expor, de prejudicar a reputação das pessoas, né? Este erro, irmãos, é mais comum do que parece, né? Eu sempre pego uma situação assim. Você imagina numa empresa, homens trabalhadores, bem vestidos, ali de terno e tal, que um pode estar falando mal do outro, às vezes com razão, por ter sofrido uma injustiça, mas aí fica espalhando o que aquele outro fez. Ou senhoras respeitáveis que moram numa rua e que uma causou mal para outra,
e essa outra então fica contando para todo mundo o que ela fez. Isso é quebra do nono mandamento, mesmo essa pessoa tendo passado por injustiça. Então, a nossa regra de conduta não é simplesmente o que a gente acha, o que a gente pensa, mas é o que a Bíblia fala, né? E o nono mandamento, ele nos dá essa orientação. Então, muitas vezes a gente sofre o dano, mas a gente não fica difamando, né, a pessoa, tá? Agora, o não difame, muito mais grave, quando aquela pessoa não fez nada, né? Quando nós fomos injustiçados, mesmo assim a gente tem que guardar, tentar manter a reputação da pessoa, né? Não ficar aumentando aquilo e espizinhando em cima da pessoa. Agora, quando a pessoa não fez nada, e, né, que aí ficar difamando uma pessoa, falando mal de uma pessoa, porque a gente acha isso ou aquilo, aí é muito mais grave ainda, tá? E depois vem aqui dos versos. Ficou dúvida aqui? Não, né? Que é tranquilo, né? Então no verso 1 ele faz uma referência ao 5º mandamento, e no verso 2 ele faz uma referência ao 9º mandamento. Se nós analisarmos o Novo Testamento, desde os ensinos de Cristo, as cartas, tudo, se você analisar ele com calma, prestando atenção, você vai ver os mandamentos, todos os mandamentos eles são expostos. Não está escrito aqui, né? Guarde o 5º mandamento, muitas vezes não está escrito isso. Mas pelo teor, você consegue fazer uma referência com o que diz os mandamentos. Eu tenho até um texto, que até indico para os irmãos, é os 10 mandamentos no Novo Testamento. É um apanhado, mas ele é simples, né? Mas é um apanhado de apresentações no Novo Testamento, onde os autores das cartas, dos livros, fazem uma referência aos 10 mandamentos, tá? Depois vem aqui dos versos 3 ao verso 7. A carta é bem curta, o capítulo é bem curtinho, a carta toda é curta, né? Tá? Vamos lá, verso 3 ao 7. Pois nós também, outrora, só lembrando, né? Não difame a ninguém, traz a todos com cortesia, seja acordado, né? Aí vem o verso 3: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Veja, ele está falando nós também outrora. Essas práticas que nós tínhamos era antes da nossa conversão, tá? Agora, essas práticas aqui, elas são o ser humano está exposto, o ser humano está exposto a sentir alguma desses sentimentos ruins aqui. E ele fala que isso nós vivíamos naturalmente nessa prática antes da conversão. Agora nós vivemos em novidade de vida, tá? Então, essas práticas, né, nós temos que mudar, fazer como no verso 2: não difamar ninguém, nem ser altercadores, mas cordados, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Essa é a nossa nova vida. Pois nós também outrora éramos nécios. A palavra nécio, um dos sinônimos da palavra nécio, um é tolo e outro é absurdo. Se você pegar dicionários mais antigos, eu não sei nas versões mais recentes do dicionário da língua portuguesa, mas eu tenho, por exemplo, dicionários mais antigos em casa, e um dos sinônimos da palavra nécio é absurdo. Não faça esse absurdo, essa insensatez absurda, tá? Então, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós,
ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então veja que essa passagem aqui, ela é um espelho de Efésios 2. Estávamos mortos em delitos e pecados, né? Mas fomos salvos pela tua graça, não por obras nossas, não pelos nossos próprios méritos, para que ninguém se glorie, mas pela graça de Deus. Isso aqui é um espelho de Efésios 2, tá? Efésios 2 fala: estávamos mortos em delitos e pecados, vivendo segundo o curso do mundo, do principados e potestades, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Em outras palavras, é isso que Paulo fala aqui, tá? Nós outrora éramos assim, vivíamos odiando, sendo odiados, odiando os outros, escravos de todas sortes de prazeres. Então, quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Senhor, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Está vendo a similaridade com Efésios 2? Efésios 2, de 1 a 10. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Está vendo que a ação é toda de Deus, né? E nos alcançar, e nos limpar. Nós só respondemos procurando viver os padrões morais da fé, que respondemos com gratidão. E qual que é a nossa gratidão? Procurando viver então segundo esses padrões. Porque se você quiser hoje na sua vida, você pode viver, não que deva, não pode que deva, mas você consegue viver em malícia de novo, se escravizar em sorte de prazeres e paixões, ter inveja de pessoas, alimentar inveja de pessoas, alimentar ódios de pessoas. Você pode fazer isso, não deve fazer, mas você consegue fazer. Mas por que você não faz? Porque a sua resposta, por ser alcançado pela graça de Cristo, é a gratidão. Então eu sou grato a Deus que me alcançou por essa graça, não por minhas obras, né? Mas Ele derramou essa graça por pura misericórdia, né? Então a minha resposta agora é viver esse padrão moral elevado. É um padrão muito mais elevado do que a forma que a gente vivia antigamente. Então por que nós vamos voltar ao velho rudimento, aos velhos rudimentos, vivendo como nós vivíamos antes, nesse estado de coisas aqui, difamando pessoas, odiando, tendo inveja, sendo escravo de prazeres e coisas? Não. Nossa resposta hoje para Deus é gratidão, e esse padrão moral de Deus é muito mais elevado, né? É como eu sempre falo, imagine uma sociedade em que todas as pessoas com sinceridade resolvam viver nesse padrão moral de Deus. Como as coisas seriam muito melhores, os relacionamentos seriam muito melhores, né? Tá? Aconteceriam os erros, mas haveria perdão mútuo, haveria um monte de coisa iria acontecer aqui. Nós não iríamos ficar alimentando esse tipo de coisa, né? Depois vem o verso 7 aqui: a fim de que Ele derramou sobre nós ricamente a misericórdia através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, né? A misericórdia nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 7: a fim de que, esse aqui é o motivo pelo qual Ele fez isso, a fim de que, justificados por graça, não por nossas obras, tá? Mas justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Se você fizer o contraponto aqui, pessoas que não estão vivendo nesse padrão moral aqui não vão poder ser os herdeiros de Deus, porque Ele derramou esta graça para que a gente viva em novidade de vida, procurando a moral elevada de Deus, para sermos herdeiros dele. Se a gente fala assim, eu fui alcançado pela graça, mas eu não vou querer manter esse padrão elevado de moral, nós não vamos ser herdeiros de Deus, porque Ele fez isso a fim de que, está dando para perceber isso aqui? O motivo, a fim de que, né, para que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Se você lembrar lá em João 1, né? João 1, capítulo 1,
não me recordo agora qual versículo, acho que, não me recordo o versículo, mas vai dizer que todos aqueles que receberam a Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Paulo, aos Romanos, ele vai falar: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então este poder que a Bíblia fala, de sermos feitos filhos de Deus, e o poder do Evangelho para a salvação, é este poder invisível, mas que nós temos de não viver como os ímpios vivem. Não viver alimentando mágoas, não viver alimentando rancores e ódio das pessoas, o poder de perdoar pessoas e de viver nessa moral elevada de Deus, que para o mundo pode parecer que nós sejamos bobos por fazer isso, mas nós estamos nos tornando herdeiros de Deus, purificados, estamos limpos por dentro, tá? As pessoas nos fizeram mal, cada um vai responder pelas suas obras, tá? Então nós não vamos retribuir mal com mal, como nós vimos em Romanos da semana passada, que a lição que nós demos domingo foi a semana inteira, né? 12 do 9 ao 21. Então nós não vamos pagar mal com mal, e nós não vamos deixar o mal vencer o bem que há em nós, tá? Aí depois vem aqui essa passagem aqui até do 3 ao 7, ela lembra muito aquela parábola. Vamos abrir lá, se os irmãos quiserem, Mateus 18. Jesus, aqui é um contraponto daquilo que Paulo fala. Mateus 18, a partir do verso 23, a parábola do credor incompassível, que é Mateus 18, a partir do 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos era uma fortuna. Dificilmente alguém tinha isso aqui, tá? Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, esse servo que não tinha como pagar, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Isso aqui lembra a gente diante de Deus, tá? Porque a nossa dívida com Deus é imensa por causa do nosso pecado, e a gente não tem como pagar isso. Como que a gente vai se auto-salvar, né? Como que a gente vai derramar um sangue remidor se nós já somos corrompidos, já nascemos corrompidos pelo pecado? Simplesmente não tinha como pagar. Mas Deus teve compaixão de nós e nos perdoou essa dívida enorme, tá? Agora a questão é: o que fazemos daqui para frente? Qual que é a nossa orientação? Respondemos com gratidão a Deus, procurando os altos padrões, os padrões elevados da moral de Deus, tá? Mas este homem aqui, ele foi, o Senhor teve compaixão daquela dívida imensa, mas ele não quis ter compaixão de um outro que lhe devia bem menos. Veja o verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários era uma quantia considerável, mas nem se compara com 10.000 talentos. Nem se compara, era uma dívida muito menor, tá? Aquele homem tinha acabado de ser perdoado de uma dívida de 100.000 talentos, uma fortuna que ele não ia ter como pagar a vida inteira, não ia ter como pagar, tá? Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ou seja, aquele conservo dele fez com ele a mesma coisa que ele fez com o rei. Ele se prostrou diante do rei e falou: sê paciente comigo que te pagarei. E o rei teve compaixão dele. Esse conservo fez a mesma coisa com ele: sê paciente comigo que te pagarei. Mas ele não teve compaixão. Verso 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, o que se havia passado, entristeceram-se muito
e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Olha só, vendo os companheiros se entristeceram, né? Quando nós cristãos nós agimos da forma contrária aos padrões elevados de Deus, nós vamos causar tristeza ao nosso redor. Por isso que às vezes a Bíblia fala em alguns momentos, sofre dano, tá? E então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? O rei aqui, ele faz uma pergunta moral para aquele homem. Você me suplicou e eu tive compaixão de você, perdoei uma dívida que você nunca ia conseguir me pagar. Eu tinha direito de pegar tua mulher, teus filhos, e levar todos os teus bens, botar você na cadeia até o final da sua vida. Mas eu tive compaixão de você. Você não tinha que ter feito a mesma coisa com o outro, né? E agora olha o 34. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Verdugos são carrascos, né? Torturadores. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Quer dizer, a vida inteira dele, que não tinha como ele pagar 100 mil talentos. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Olha só que coisa. Agora você pega isso aqui, o que o rei fez com este homem, e compare com o Tito 3 que nós estamos lendo lá, que nós estamos estudando. Então vai falar ali, né, que ele, verso 5 para frente, falar que não foi por obras que ele nos alcançou, foi pela sua misericórdia, né? Ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Cristo, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A fim de que nos tornemos seus herdeiros. Se nós agirmos como aquele servo incompassível, o que Deus vai fazer não é nos tornar herdeiros, mas Deus vai falar: poxa, eu te perdoei todo o mal que você já cometeu na sua vida. Todo o mal que você cometeu na sua vida, eu estou te salvando, eu estou te perdoando, tenho compaixão de você. E a gente já cometeu tanto mal, irmãos, que o Salmo 19 fala que tem algumas faltas que a gente nem lembra, que não são ocultas, que nós fizemos errado e a gente nem lembra, nós nunca confessamos, nunca fomos penitentes por aquilo, e simplesmente a gente nem lembra mais que nós fizemos, e ainda essas ele nos perdoou. Talvez até nós agora, mais maduros, nós ficássemos surpresos se Deus trouxesse à nossa memória algo que a gente fez e falasse: nossa, eu fiz isso, nossa, é mesmo, um dia lá atrás eu fiz isso, né? E a gente nem lembra mais o que fez. Nós mesmos nos reprovaríamos, como Davi para Natan, né? Natan conta uma história para Davi, Davi fala: não, esse homem é digno de morte. Natan fala: é o Senhor. Natan estava fazendo uma ilustração do mal que Davi tinha cometido, e Davi não tinha relacionado com ele próprio, e o próprio Davi deu a sentença: esse homem é digno de morte. No fim era ele mesmo, né? Então, isso bem, Deus, até nessas faltas ocultas, Deus nos perdoou, né? Então, esse aqui é um espelho, né, da graça com que Deus nos perdoou. Estávamos nós mortos em delitos e pecados, Ele nos vivificou, nos deu vida, né? Lembra muito Efésios 2. E nós vemos aqui que o fim para o que Deus fez isso é a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. No fim, o benefício é nosso. O benefício é daquele que busca, mesmo aparecendo para o mundo que nós somos bobos, vamos chamar dentro, usar o termo, né? Bobo assim, né? Ingênuo, ou, né? Outros termos que se usam por aí que a gente não vai usar, né? Mas o benefício é nosso, porque é assim que nós estamos nos tornando herdeiros da vida eterna. Nós estamos nos purificando, irmãos, com essas coisas, tá? E esse perdão, ele é sempre mútuo, né? Porque tem momentos que nós fomos atingidos, tem momentos que nós é que atingimos. Então, tem momentos que nós perdoamos pessoas. Agora, tem momentos que nós precisamos, que
que as pessoas nos perdoem, né? Aí vem o verso 8: fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens, né? Então ele fala, fiel é esta palavra. Esta é uma afirmação solene. Olha o que ele fala: e quero que faças afirmação. O que é isso? É uma flexão passiva com o sentido ativo. Significa afirmar algo com veemência para que os fiéis saibam como viver. Então ele está fazendo uma flexão passiva porque ele está ensinando. Só que ele está ensinando com veemência o que o cristão deve fazer para que ele aprenda, para que ele saiba, né, para que ele tenha em mente como viver caminhando para o céu. Qual é o caminho para o céu através de Cristo? O caminho de Cristo é esse, né? Cristo sofreu um monte de coisa e lá na cruz perdoou aquelas pessoas. Então ele fala com veemência, ele faz essa flexão com veemência. Você vê como é sábio tudo isso aqui, né? É uma forma assim, ele ensinando um pastor, que lembra lá no começo, ele dá ordem para Tito para ele ficar ordenando outros oficiais e ensinando, né? Então eles vão ter que ficar organizando igrejas. E isso, onde que eles estavam? Na ilha de Creta, que era uma ilha onde os homens eram extremamente ímpios. Lembra que nós vimos, fala selvagens, né? Que eram cruéis e tal. Então motivos, né, para ter que perdoar pessoas, eu acredito que toda a comunidade cristã ali ia ter muito, principalmente no lugar onde viviam junto com os ímpios, né? Os vizinhos, os parentes, né? Era uma ilha onde as pessoas eram dessa forma, né? Tanto que Paulo fala, né? Esse seu profeta, que era o poeta, né, falou isso de vocês, mas esse testemunho é exato. Então tem a confirmação bíblica que de fato aqueles homens, aquelas pessoas que viviam ali eram extremamente ímpias. Interessante, né? É bastante interessante isso, tá? E depois vem aqui, né, versos 9 e 10: evita discussões insensatas, genealógicas, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Então, e o verso 11 também: pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenado. Tá? Então, tendo passivamente entendido que as orientações recebidas são fiéis à sã doutrina, passivamente ele entendeu isso, né? Passivamente o cristão entende isso, tá? Que essas orientações, elas são fiéis a essa doutrina. Então a forma ativa dele viver será firme, mas será ética, tá? Como por exemplo, evitar o faccioso, mas o admoestar até 2 vezes. O que é o faccioso? É aquele que fica fazendo grupinhos, separando pessoas, né? Evita essa pessoa aí. Você não tem que ficar debatendo ali com ele, criando contenda, discutindo, não. Evita todas essas discussões, né? Imagina uma igreja a igreja de Corinto, por exemplo, uma igreja muito grande, que eles ficavam lá, eu sou de Apolo, porque gostava mais do jeito que Apolo pregava, ou da teologia, da forma que Apolo ensinava. O outro, não, eu sou de Paulo, né? Porque se identificavam mais. Evita essas facções. Todos estão servindo a Deus, todos são de Deus, todos é a palavra de Deus que está ali, sem facções, né? Mas as pessoas vão se juntando muitas vezes. Então ele fala, evita isso. E pessoas que ficam aí querendo usando até a lei, né? Querendo fazer debates da lei. Porque eu interpreto desse jeito, você interpreta do outro, então eu vou me juntar com os que interpretam junto comigo. Não, só tem uma interpretação. Então evita esse sentimento faccioso. Quando uma pessoa facciosa pode admoestar até 2 vezes, tá? Tal pessoa provavelmente não vai aceitar, né? Porque, como diz aqui, sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada.
Então você vê, são pessoas que ficam ali debatendo sobre a lei, sobre questões doutrinárias e tudo, mas essa pessoa, ela mesma já tá pervertida e condenada. Então não entra nisso, de ficar com esse tipo de discussão e alimentando essas contendas por causa da fé, da teologia, da doutrina, né? Essas facções assim, você exorta 2 vezes, mas evita pessoas assim. E tem muitos assim, né? Hoje em dia é muito comum esses programas de debates que tem em televisão, em rádio, tudo. Se você vê esses programas de debate que tem no YouTube, por exemplo, você vê os comentários lá embaixo, você vê que é brigaiada. Agora você imagina uma pessoa que talvez seja simpatizante da fé, mas não conheça as igrejas, né? E vê aquilo lá, eu fico pensando, se eu não fosse cristão e vivesse na igreja, né? E visse aquilo lá, eu não ia nem querer me aproximar. Eu ia pensar assim, nossa, deve ser uma briga, né? Esses negócios, cada um defende de um jeito e tal. Não dá para ver paz ali, não dá para ver Cristo naquele monte de discussão. Então ele fala, evita isso, evita, tá? Hoje em dia, né? Hoje em dia isso aqui talvez seja mais importante para nós do que os outros anos passados da igreja, porque hoje em dia tem as redes sociais. Então é muito comum ter esses debates em redes sociais. É muito comum, a gente se vê de repente, até a gente mesmo está lá, né? Então evita isso, tá? Deu para entender isso aqui, né? Essa pessoa a si mesma está condenada, né? Lembra muito a parábola do semeador, né? Que é quando a semente cai naquele solo sem raiz, né? E ela começa recebe com alegria ali a semente, tudo, mas não tem raiz em si mesma, então não vai, né? Então é a rejeição dos réprobos, ou seja, nós não podemos mudar isso, essa pessoa é assim mesmo, não é a gente que vai mudar. Então não adianta você ficar argumentando com ela que você não vai conseguir mudar, tá? Versos 12 e 13. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Aqui no verso 12, né? Quando te enviar Artemas ou Tíquico, embora essa carta a Tito ela esteja depois de 2 Timóteo, ela foi escrita antes. 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu, né? Não sei se você vai lembrar quando nós estudamos 2 Timóteo, que ele fala, todos me abandonaram, né? Só Lucas ficou comigo, né? Tíquico mandei a Éfeso, né? Então, aqui, ó, ele já tinha enviado Tíquico, né? A Éfeso e provavelmente a Creta também. Embora em Timóteo não fala, mas porque ele fala quando eu te enviar a Tíquico, né? Talvez ele pensasse aqui, vou enviar Tíquico a Tito. E talvez por algum motivo decidiu não enviar a Tito e enviar só a Éfeso. Nós não sabemos o que foi. Lá em 2 Timóteo fala que ele enviou para Éfeso, né? Mas aqui nós vemos que Paulo já tinha a intenção de usar Tíquico, né? Para levar recomendações, tá? Apressa-te a vir a Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Quer dizer, ele queria ter um contato pessoal com Tito, né? É sempre boa as conversas pessoais. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Aqui, ó, Zenas, intérprete da lei. Provavelmente era intérprete da lei de Moisés, provavelmente, mas pode ser o intérprete de lei civil também, pode ser que seja, nós não sabemos, mas provavelmente era intérprete da lei de Moisés, tá? Aqui, nessa altura aqui, eles já não usavam mais essa frase intérprete da lei como eles usavam ainda nos dias de Cristo para se referir aos escribas, tá? Aqui eles já não usavam. Você vê que ao longo do Novo Testamento vai mudando um pouco, conforme a igreja vai avançando, vai mudando um pouco até a forma de falar, de se referir, né? Algumas pessoas que tinham algumas atividades. Então, existe uma dúvida teológica se esses Zenas ele era intérprete da lei civil ou intérprete da lei de Moisés, tá? Mas provavelmente era intérprete da lei de Moisés. E Apolo,
Agora, olha só, esses intérpretes da lei, que ensinavam a lei, mas não como os judaizantes, né? Ensinavam a lei para a igreja, guardar a lei como nós ensinamos hoje, como a igreja fiel ensina hoje, né? Essas pessoas, historicamente, eram extremamente pobres. Zena e Apolo eram pobres. Há um contraste entre esses com os publicanos, por exemplo, que eram extremamente ricos. Os publicanos, eles enriqueciam ilicitamente, eles cobravam a mais os impostos do povo, tudo mais, né? E esses aqui eram extremamente pobres, porque para ser intérprete da lei numa época dessa aqui, ele tinha que se dedicar muito tempo lendo. Ele não tinha livros praticamente, ele não tinha internet, ele não tinha fontes, né? Como nós temos hoje. Então ele se debruçava mesmo, era praticamente o dia inteiro lendo para interpretar corretamente aquelas leis lá. E aí vivia de ofertas e coisas, então eles eram pobres. E é por isso que Paulo fala aqui, né? Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Tenha diligência para com eles, cuide deles, né? Apolo ajudou Paulo na organização da igreja em Éfeso, tá? Faz até uma referência aqui de Tíquico também ter passado por Éfeso, né? Também antes de ir para Creta, que talvez tenha ido até com Apolo, né? Ou mais tarde, né? Então existe essa referência aí, tá bom? E os versos 14 e 15, né? Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos, tá? É uma orientação sobre os cristãos não abandonarem os necessitados, né? Quem lembra, né, dessa velha discussão que tem aí sobre Paulo e Tiago? A fé sem obras é morta. Paulo nunca negou que a fé sem obras seja morta. Tem pessoas que falam que existe uma contradição entre Tiago e Paulo, porque Paulo ele vai falar, que nem ele fala que nesse capítulo mesmo, somos salvos pela graça sem mérito nenhum. Em Efésios 2 somos salvos pela graça sem mérito nenhum. E Tiago fala, né? Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras, porque a fé sem as obras ela é morta. Então algumas pessoas falam que existe uma contradição aqui, mas Tiago não está falando que nós somos salvos pelas obras, e Paulo nunca negou que o cristão deva fazer as boas obras, né? Ao contrário, né? Em Efésios mesmo ele fala as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, né? Em Efésios 2:10, tá? Então aqui ele lembra que a vida cristã, ela é ativa, ela não é uma vida só de receber todas essas orientações para viver na moral elevada de Deus, entender isso, e ficar simplesmente guardando para nós. Não, nós passamos para frente e cuidamos de pessoas, né? O máximo que a gente pode. Então, agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. Olha o termo que ele usa, distinguir-se, né? Para não se tornarem infrutíferos, tá vendo? Então Paulo nunca negou a questão das boas obras, né? E no fim, verso 15, a saudação, né? Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Então aqui ele termina essa carta a Tito, né? E assim nós terminamos as 3 cartas que são consideradas pastorais, tá? Só que eu pretendo fazer um complemento, se Deus permitir, semana que vem, a carta de Filemão também, porque muitos acrescentam a carta a Filemão às cartas pastorais. Outros dizem que é só Timóteo e Tito, as duas a Timóteo e uma a Tito, né? Mas eu acho bastante interessante, porque na carta a Filemão tem uma referência a um pastor também, mas principalmente tem na prática, né? Nós vamos ver praticamente tudo que Paulo ensinou para Timóteo e Tito na situação da carta a Filemão. Paulo coloca em prática, tentando apaziguar ali Onésimo e Filemão, né? Então, se Deus permitir, na próxima semana nós vamos ver isso aí, Paulo agindo na prática, fazendo na prática o que ele ensinou na teoria ali para Timóteo e Tito. Amém? Temos alguma... Para aí, tirar por favor. Temos alguma pergunta, algum comentário?